Ensinam-lhe a chamar essa parte de si próprio como seu eu. Ele não encontra aí a consciência de uma capacidade de gerar e criar ativamente, no sentido do processo gradual comum às operações mentais, mas o sentido e a consciência da capacidade de projetar uma energia que vai do eu para o mim, um processo de querer que a criação mental comece e continue. Ele também percebe que o eu é capaz de colocar-se à parte e testemunhar a criação e a geração mental do mim. Esse aspecto duplo existe na mente de cada pessoa. O eu representa o princípio masculino do gênero mental. O mim representa o princípio feminino. O eu representa o aspecto de ser. O mim, o aspecto de vir a ser. Devemos saber que o princípio da correspondência opera neste plano do mesmo modo que o faz no grande plano em que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Esses aspectos da mente, os princípios masculino e feminino, o eu e o mim, considerados em relação com os famosos fenômenos mentais e psíquicos, dão a chave mestra que nos permite adentrar essas regiões desconhecidas e extremamente obscuras de operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade subjacente ao vasto campo dos fenômenos de influência mental e etc. A tendência do princípio feminino consiste sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino consiste sempre em dá-las ou exprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação muito mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino conduz o atalho da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, inclusive as obras da imaginação. O princípio masculino encontra-se com o trabalho da vontade, em suas diversas fases. E assim, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino pode contentar-se com a geração de imagens mentais, que são o resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. As pessoas que conseguem prestar atenção ininterrupta a um determinado assunto empregam ativamente os dois princípios mentais, o feminino para o trabalho ativo de geração mental e a vontade masculina para estimular e energizar a porção criativa da mente. A maioria das pessoas realmente emprega o princípio masculino com parcimônia e dão-se por satisfeitas em viver de acordo com pensamentos e as ideias instiladas em seu mim a partir do eu de outras mentes. Não nos move aqui, porém, a intenção de insistir nessa fase do tema, que pode ser estudada em qualquer bom manual de psicologia, com a chave que demos ao leitor no que diz respeito ao gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo e etc. Muitos buscaram uma explicação dessas várias fases de fenômenos nas teorias dos diversos mestres que preconizam a mente dual. Em certa medida, estão certos, porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se esses estudantes considerarem essas mentes duplas à luz dos preceitos herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, entenderão que têm em mãos a chave que com tanto esforço haviam buscado. Nos fenômenos da telepatia, vê-se como a energia vibratória do princípio masculino
é projetada para o princípio feminino de outra pessoa e como esta toma o pensamento embrionário e o desenvolve até a maturidade. A sugestão e o hipnotismo operam da mesma maneira. O princípio masculino da pessoa que dá as sugestões dirige um fluxo de energia vibratória ou uma força de vontade para o princípio feminino da outra pessoa, e esta, ao aceitá-la, recebe em si mesma e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim alojada na mente de uma pessoa cresce e se desenvolve e, com o tempo, é vista como a melhor produção mental do indivíduo, embora seja, na verdade, como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal, onde destrói a verdadeira progênie e se põe no ninho. O método normal é fazer com que, na mente de uma pessoa, os princípios masculino e feminino se coordenem e atuem em estreita ligação uma com a outra. Infelizmente, porém, na pessoa comum, o princípio masculino é demasiado lento para agir. A demonstração de boa vontade é muito incipiente e a consequência é que essas pessoas são controladas quase que totalmente pela mente e pela vontade de outras pessoas, as quais elas permitam pensar e querer em seu lugar. Em que medida os pensamentos ou as ações originais nascem da mente de uma pessoa comum? Em sua maioria, as pessoas comuns não são meras sombras ou ecos de outras que têm vontades ou mentes mais fortes que as delas? Isto acontece porque a pessoa comum vive quase totalmente em sua consciência do mim, sem se dar conta de que possui algo como um eu. Está polarizada no seu princípio feminino da mente e permite-se que o princípio masculino, em que se aloja a vontade, permaneça inativo e sem uso. Os homens e as mulheres fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade, e a sua força depende materialmente desse fato. Em vez de viver das impressões dadas às mentes pelos outros, dominam sua própria mente por sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais e, além disso, dominam do mesmo modo a mente dos outros. Observem como as pessoas fortes implantam seus pensamentos embrionários na mente das massas, levando-as, assim, a pensar de acordo com seus desejos e vontades. É por isso que as massas são formadas por pessoas de índole tão passiva, incapazes de ter ideias próprias ou de usar sua própria capacidade de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao nosso redor todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de incutir suas ideias nos outros. O ator que faz o público chorar ou rir ao seu bel prazer está usando esse princípio. E sucessivamente, o mesmo acontece com outras pessoas bem-sucedidas. O orador, o estadista, o empregador, o escritor ou qualquer pessoa que conte com a admiração do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outros se deve à manifestação do gênero mental, nos moldes da linha vibratória acima indicada. Neste princípio, encontra-se o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação e etc. Assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo.